Crime, né? Mas ele começa como essencialmente uma falta de transparência, em termos de o medo, a falta de transparência, de deixar claro as coisas. Então o valor aqui que a gente está quebrando é isso. É um crime porque você não está sendo transparente, né? E aí quando você está realmente copiando tudo, aí você não quer que aquilo seja conhecido. Por isso que quando você faz as referências, citar um texto ou citar uma referência, uma ideia, não tem problema. O outro lado é a falta de interesse do aluno, né? É a falta de interesse do aluno. O aluno não tem interesse nenhum, ele quer simplesmente, ele chega a nível de pós-graduação com a mesma mentalidade do aluno de high school, do aluno do ensino secundário. Me dá aí o que é que eu preciso, exatamente me mostra, explica. Eu não quero ter absolutamente nenhum trabalho de pensar por mim mesmo, né? Então, até mesmo, por exemplo, esse exemplo que você deu, inicialmente pode ser uma coisa, mas por outro lado, você está sendo exposto a um material da melhor escola do mundo de engenharia. Se você tivesse interesse, você caía daqui em cima daquilo ali com todo interesse, jogar a culpa no professor. É simplesmente dizer, o aluno está aqui para ser alimentado com a colherzinha. Isso aí é o começo de todo esse processo que leva no fim ao plágio, à falta de interesse. O C.S. Lewis diz uma coisa muito grande, ele diz, o trabalho do educador moderno não é cortar mato, não. Não é cortar mato, é irrigar o deserto, é trazer um montão de coisas para o aluno se empolgar com aquilo, ficar maluco com aquelas ideias. Eu lembro quando no primeiro ano científico, quando eu fui para o científico, eu comprei um livro, pedi a meu pai para comprar um livro de física. Eu não sabia o que era física, mas eu queria saber o que é isso, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que, o professor tem que inculcar no aluno esse desejo de aprender. Enquanto essa falta do desejo de aprender, por exemplo, eu sempre digo que até no inglês faz uma coisa até interessante. Eu sempre fazia eu colocava grade school and grad school. Em inglês você chama grade. Grade é o que é? É a escola primária, certo? É o que chama-se grade school nos Estados Unidos. Então grade school e grad school. Existe um buraco aqui entre o grade school e grad school. Por quê? Porque no grade school, como é que você aprende? Brincando. Vamos lá. Brincando, né? Você aprende brincando. E quando chega lá no ensino secundário, você chega no ensino secundário, aqui está o grade school, aí faz isso, ó. Era para ser, aqui é o grade school, aqui é o grad school. Em geral, aqui é o nível de mestrado. Às vezes o problema é o seguinte, aí ficaria aqui o ensino secundário e a graduação ficaria nesse buraco. E aqui, quando você chega no grad school, você devia voltar a ter a mesma atitude do grade school. Só que muitas vezes isso aqui se prolonga, viu? E a pessoa chega a nível de doutoramento com a mesma atitude daqui. Me dá o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso? Uma vez eu estava dando uma palestra em Manchester e a menina chegou e disse, professor, quando terminou, o senhor me ajuda, que eu quero um tópico quente para fazer meu doutoramento. Aí eu disse, minha filha, eu não posso lhe ajudar. Mas por quê? O senhor já trabalhou com tanta coisa, não sei o quê. Eu digo, eu não posso lhe ajudar, porque você é quem tem que descobrir o que você realmente quer. Aquilo que lhe em inglês tem tick, aquilo que catuca você. Na hora que você encontra aquilo que catuca você, que lhe provoca, que lhe excita intelectualmente, você não vai precisar de alguém lhe dar a fórmulazinha mágica, certo? Você vai se dizer. Então, toda essa questão de plágio, com relação à discussão lá, eu acho o seguinte, o mesmo trabalho oferecido a duas disciplinas
é possível, mas eu acho o seguinte, deveria ser o aluno, deveria pelo menos ter a dignidade de mudar um pouco o contexto, os resultados em si, analíticos, podem ser o mesmo, mas você pode explicar de contextos diferentes. Então não precisa ser exatamente copiar, só mudar o número da disciplina. Gasta um tempinho a mais, né? E se for necessário, eu acho, até fala para o professor, estou usando esse tópico aqui de outra disciplina, e vou dar um contexto para essa disciplina. Transparência, ninguém vai achar ruim. Esse aqui é mais no sentido de que a imaginação do estudante, tanto de graduação quanto de pós-graduação, ela é hoje embotada, certo? Ele não foi educado a ter esse estímulo de produzir, de estudar, de investigar. Ele foi simplesmente acompanhou aquela educação que se caracterizou no ensino secundário. Então ele fica simplesmente esperando. Então o mato não cresce, nem na pós-graduação, nem na graduação, certo? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não é cortar uma, não tem mato. A gente tem que jogar água para ver se o mato cresce. Aí na hora que o mato começar a crescer, diz, olha, essa aqui é uma semente boa, essa aqui não é, né? Aí a gente vai ajudando. Então é nesse sentido que a imaginação intelectual, ela hoje é muito deficiente dentro do ensino secundário e universitário. É mais nesse sentido. Seria despertar a curiosidade, né? A criatividade do aluno, né? Despertar. Cortar o mato seria resolver o problema de imediato, assim, você dá tudo na mão do aluno. Exatamente. É despertar a curiosidade. Então, eu acho que está certo, concordo. Seguindo essa linha, eu vou bater de novo nessa tecla de que essa generalização dos alunos que não vem com muitas ideias na cabeça, eu não acho ela válida. Eu acho que o trigger que a gente usa das gerações vai mudando. Então, se você quer despertar alguma coisa muito legal nos estudantes, conforme a tecnologia muda, os estímulos que os jovens são expostos vai mudando. E você tem que tentar se adaptar na medida do possível. Não é papel do professor gastar 100%, tem que ir se adaptando às tecnologias, mas é importante. Como você fortifica o canal de comunicação com os alunos. Eu vou continuar falando disso aqui porque eu passei por isso quando entrei nessa instituição, muitos colegas passaram, que é quando você entra e você demonstra aquele interesse, aquela vontade de estudar mesmo, faz perguntas do tipo, professor, por que eu tenho que fazer isso? Ou daria certo de outra forma, você é podado num nível do tipo, não, fica quieto aí que seu papel é ficar copiando tudo. Isso é um problema cultural que eu acho que também vai no sentido oposto do que a gente quer criar aqui. Daí, quanto mais você sofre esse estímulo negativo por 5 anos, vamos dizer assim. Talvez com algumas exceções de alguns educadores. Mas aí você chegar na pós-graduação, se você decidir fazer uma pós-graduação, você vai continuar com a mesma mentalidade. Então acho que tem que ter um trabalho dos dois lados, do lado do aluno e do lado de uma instituição que deixe claro que quer pessoas que se manifestem. Não quer um aluno passivo. Não, exatamente. Então eu acho que é muito importante a gente pensar em como que a gente vai fazer isso aqui. Algum outro comentário sobre essa questão do cortar mato e virar deserto? Deixa para lá essa também. Continuamos com essa. Eu lembro o seguinte, quando, eu não sei, alguns já devem ter ouvido esse exemplo, tem um professor de filosofia, que se aposentou agora, ele foi professor de filosofia por muitos anos, um dos maiores nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. Ele começou lá na universidade onde eu trabalhei, no Calvin College, e ele foi estudar engenharia, ir para o college. Primeiro, os pais eram fazendeiros, imigrantes, e ele só queria ser fazendeiro, mas o pai disse, não, meu filho, agora vocês têm que ir para a universidade. E ele veio. Ele chegou na universidade, lá em Grand Rapids, e aí ele foi para a primeira aula. De um dos professores, de acordo com ele disse isso na aula final dele.
depois que ele se aposentou de Yale, ele veio lá para Grand Rapids. Ele disse que na primeira aula desse professor, ele disse que era o professor que mais desorganizado que ele podia existir. Ele disse que ele hoje não passaria nenhum processo de tenure, porque o que ele fez? Ele chegava na classe com uma pilha de livros de filosofia e dizia, olha, isso aqui é que vocês vão ter que ler esse semestre. Tá? E aí começou a falar sobre filosofia. E Nicholas Walter Storff disse que dentro de 15 minutos que ele falava sobre filosofia, ele disse para ele mesmo, isso é o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E se tornou um dos maiores filósofos. Ele disse, com 15 minutos, o entusiasmo daquele professor sobre o tópico deixou ele totalmente convencido, certo? E ele seguiu aquele sonho. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? O Jim Stewart lá do PTI, que se tornou fellow aos 40 anos, também foi a mesma coisa. Ele disse, eu era aluno de secundário, quando meu professor de física começou a falar sobre física, e ele disse, eu quero ser engenheiro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter toda essa... É um complexo de interesse do aluno, de motivação. O professor tem que motivar o aluno, né? E a própria universidade. Agora, que a gente tem como a gente tem alunos que não têm um interesse muito grande de realmente se dedicar ao assunto, a gente tem professores que vão utilizar a maneira mais, vamos dizer assim, tradicional até, né? Que tem provado que não é eficiente. Como, por exemplo, copiar uma coisa de um livro num papel, passar do papel para o quadro, para você passar do quadro para o papel. Às vezes funciona em certas disciplinas, quando você está querendo aprender certo desenvolvimento de cálculo, etc. Mas, em geral, isso tem uma motivação, isso tem uma consequência desmotivadora para o aluno, e ele vai cada vez mais tendo menos capacidade de imaginar. Mas para a matéria básica, eu acho que isso é válido. Isso é válido, matéria básica, por isso que eu disse, básica. Agora, a partir do momento que começa mais específico, né, eu acho que ele tem que despertar essa criatividade, né, Lu? Não, mas acho que é importante, Paulo, para a gente tentar chegar, porque hoje é a nossa terceira aula, para a gente tentar chegar ao final da nossa... do plágio. Não do plágio só, mas final do nosso encontro aqui, o encontro do semestre. Uma das agendas, um dos tópicos da agenda que o Paulo colocou, o tópico correto é tentar, cada um, vai ser um trabalhinho esse, pessoal. Eu estou dando a colinha aqui, dando a colinha na aula de plágio, olha só. Então, eu estou dando a colinha. Um dos trabalhos que nós vamos ter é tentar identificar justamente qual é o papel, ou o alcance, ou a implicação social ou ética do trabalho de cada um. Essa é uma coisa importante. Isso daí me faz sempre lembrar o Niemeyer, quando alguém ia homenagear o Niemeyer, eu comentei isso contigo, o Niemeyer falava assim, não, a arquitetura não é tão importante quanto a vida. Aí eu tenho uma pergunta a fazer, alguém aqui já viu alguma vez esse seriado do Netflix chamado Merli? Puxa, o Netflix tem um seriado chamado Merli, é um seriado catalão, e ele é um professor de filosofia. Cada vez ele fala um minuto sobre esse pensador. Mas o que importa no seriado são os conflitos, os problemas pessoais de cada um e como aquele filósofo daquele dia de alguma maneira tem a ver com aquilo. Então ontem, por exemplo, ele falou de uma pessoa muito importante chamada Hannah Arendt. Quem aqui já ouviu falar em Hannah Arendt, pessoal? Gente, ninguém nunca ouviu falar em Hannah Arendt. Você vai cair na prova, Paulo. Vai colocar para ler. Hannah Arendt foi fundamental, gente. Ela estudou uma coisa importante sobre totalitarismo. E essa moça depois, ela foi cobrir. É do filme lá do Revolução de Atlas, não é?
Anne Hand, não é isso? E Hannah Arendt, isso. Hannah, Ana Arendt. E ela foi cobrir o julgamento do Eichmann. Ela era judia. Ela foi cobrir o julgamento do Eichmann para uma revista chamada The New Yorker. Só que a cobertura dela frustrou aquele pessoal, porque ela não colocou o rapaz como um monstro. Mas não importa, o que eu estou falando dela aqui? Porque ela fez uma leitura do cotidiano. Não existe laboratório mais dinâmico no mundo do que o Brasil. Se você quiser aprender sociologia, filosofia, esse daqui é o laboratório. É inacreditável. Cada dia não dá para copiar relatório. Porque o que acontece esse ano não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Aconteceu na Alemanha pré-nazista. A Alemanha pré-nazista viveu um momento muito parecido com o que a gente vive. Então, qual é a função disso daqui? É a gente chegar no final, gente, e tentar entender qual é o nosso papel como engenheiro e o papel da nossa pesquisa na sociedade. É isso que a gente vai tentar fazer. E agora nós vamos falar de um assunto importante que tem a ver com o exercício da profissão, que é uma coisa que vocês já ouviram falar, que é o recall. Gente, o que leva uma empresa a fazer um recall, perde dinheiro para burro. Fazer recall é dramático. Então nós temos um caso aqui que o Paulo trouxe para a gente poder discutir, não é isso? Por favor. Então, é o seguinte, agora a gente vai, vocês vão, em grupos, como na semana passada, vocês vão olhar, eu até mandei pelo e-mail, todo mundo tem esse, eu resumi, eu já tinha mandado esse file com ele completo, 50, mas agora são 20 e poucas. Aí vocês já vão para a página 17, para poder vocês lerem isso. Aí você vai ver esse caso, sua companhia projetou uma calculadora científica com circuito integrado, com uma precisão alta, com 18 algoritmos significativos, com 250 funções matemáticas. Depois de 1 ano e meio em desenvolvimento e enviando as unidades de do teste beta, a companhia descobriu o problema com certos cálculos. A companhia já tinha manufaturado 5.000 unidades para vender. Para fazer mais rápido as operações matemáticas, certas tabelas foram usadas, lookout tables, né? Para fazer a coisa mais rápida. Ao invés de usar a fórmula, ele usou, né? Isso é um caso real. Para ganhar milissegundos. Essas tabelas contêm 100 inteiros, né? Inteiros. Durante o teste beta, você descobre que vários valores foram incorretamente colocados errado antes de fazer o burning do firmware, colocado em C. Outros testes concluíram que, porque a localização do erro da tabela, o resultado somente afeta os valores no 15º ou 18º valor significativo, né? Porque, devido aos custos, né, o gerenciamento quer soltar isso aí. O que vocês acham? Parece uma boa ideia. Hã? Não parece uma boa ideia. Então, eu queria que vocês discutissem, e aqui vai ter aí vocês olham, por exemplo, o primeiro passo da discussão. O primeiro passo da discussão. Aí você obtém informações, certo? E daí você identifica quem são os stakeholders, né, os interessados, identifica os valores éticos relevantes, determina o custo de ação e as questões que devem ser evitadas, né? E finalmente a ideia é vocês rapidamente, dentro de uma próxima meia hora, conduzir uma análise ética desse dilema, discutir em grupos e apresentar o sumário aqui.